sozinho, em meditação. Então encontro uma caravana daqueles que habitam lá adiante, e estes eu descreverei a você. Alguns deles estão a pé, e alguns a cavalo, e alguns em vagões, ou carruagens, são veículos abertos, de madeira, com ouro sobre ela para fazer a ligação e o ornamento em volta, e também emblemas na parte da frente, os quais dizem de que reino e ordem são os cavaleiros. As vestes da multidão são de cores variadas, mas a dominante é a cor de malva, aprofundando em púrpura. Há quase 300 homens, e recebo e dou saudações, e pergunto de que território eles são, e de que tipo de trabalho. Aquele a quem falei sai da fila para me responder. Ele me diz que escutou falar que uma parte deles, da nona esfera, está para receber sua iniciação para a 10ª, tendo sido qualificados a isso por suas relações sociais. Ao ouvir isto, pedi que falasse ao líder que os acompanharia a fim de ver o que aconteceria além, e também que eu poderia acrescentar minhas boas-vindas às deles. Ao ouvir isto, ele sorriu e disse-me para andar com ele e ele garantiria minha aceitação. Porque, acrescentou ele, aquele que você chama de líder está andando lado a lado com você. Ao ouvir isto virei-me e olhei para ele, gratamente surpreso, pois ele usava uma túnica púrpura, verdadeiramente, mas sem ornamentos, e a tiara em sua cabeça também era uma fita púrpura com apenas uma joia nela, e sem emblema. Outros estavam muito mais ricamente vestidos, e olhando de perto, mais graciosos e majestosos. Não disse mais nada, mas ele era de grau evolutivo mais alto que o meu, como já tinha começado a suspeitar, e sabia de meus pensamentos sem precisar expressar. Então ele sorriu de novo e disse: estes recém-chegados devem me ver como estou agora, porque alguns dentre eles, disseram-me, não estão maduros para uma exibição de brilho maior. Portanto, outros devem ser tão gloriosos quanto eu, e não serão ofuscados. Você não teve recentemente um encontro, meu irmão, que servirá para lhe mostrar que muita glória pode, provavelmente, prejudicar em vez de ajudar. Confessei que isto estava certo, e então ele disse: você vê, sou da esfera a qual seu guia pertence, e permaneço aqui até acabar minha tarefa da forma como eu mesmo propus fazer. Por isso condiciono a mim mesmo em tamanho tal que aqueles nossos irmãos e irmãs que vêm até aqui deverão sentir a simplicidade do lar, até que amadureçam para a glória da corte. Por isso venha, meu irmão, e levaremos estes adiante, até que alcancem o rio. Fizemos assim e atravessamos o rio com eles, nadando, homens e cavalos e carruagens, também, e chegamos ao outro lado. Deixei minha cidade à direita e fui à passagem que vai entre as montanhas, onde o cenário é amplo e volumoso. Rochas erguem-se com muita majestade em ambos os lados, como pináculos e torres e cúpulas, e são de cores variadas. Aqui e ali a vegetação cresce, e agora é visto um platô estendendo-se entre as encostas de duas colinas, e nele está a cidade principal de uma colônia de gente feliz que vem, e de cima olham para nós, e acenam em saudação, e jogam flores a nós como símbolo de amor. Assim passamos ao longo do estreito e no final saímos num vale que se abre nos dois lados, e este lugar aqui é muito bonito. Grupos de árvores ajuntam-se formando clareiras e há mansões majestosas, e algumas de tipo mais simples, de madeira e pedra, e há lagos e cachoeiras que caem com música suave no rio que corre em seu caminho, da montanha distante da qual viemos. Saímos deste portal, que o povo do vale chama de Portal do Mar, e diante de nós vemos o oceano aberto, no qual os rios desembocam de uma grande altura, e é encantador vê-los enquanto caem, como milhares de peixes-rei e colibris fazendo seu voo multicolorido pela encosta da montanha, flamejando e reluzindo, água adentro. Descemos pelas trilhas e paramos na costa, mas alguns ainda ficaram para trás, para esperarem por aqueles que devem vir por mar. Chegamos na hora certa, pois nosso líder tem poderes que são da esfera acima, e pode usar as forças daquela zona aqui para facilitar. Ele assim fez. Portanto, poucos momentos depois que estacionamos na costa, um grito foi escutado pelos nossos observadores, vindo da caravana que já está visível na linha do horizonte do mar. Aí,
Circundando as curvas da costa além do rio, chega a caravana de Nossas Senhoras que, conforme aprendi quando perguntei, tinham suas habitações naquele distrito para que pudessem receber aqueles que vêm para aquela costa vindos de terras distantes. Foi grande a nossa alegria ao saudá-las, e delas ao receber-nos e saudar-nos em retorno. Então, lá no alto de um cume, onde estão suas habitações, vimos sua mãe. Ela estava vestida da cabeça aos pés numa vestimenta prateada, e brilhava através de sua roupa como um lindo diamante cintilante, ou uma pérola revestida de vida e vitalidade. Ela olhava atentamente o grupo no mar, e então começou a fazer um movimento ondulante com suas mãos. Nesta hora vimos um enorme buquê de flores tomando forma em suas mãos. Então ela trocou seus movimentos, e aquilo começou a flutuar e esparramar tomando a forma de uma corda de flores que foi pelos ares, alto, através das águas, até que a extremidade permaneceu sobre as pessoas que estavam no mar. Então ela começou a girar em torno e formar uma espiral plana, circulando sobre suas cabeças e então, gentilmente, desceu sobre eles. Enquanto eu observava, vi suas faces mudarem de expectativa inquiridora para risos alegres de felicidade. Portanto tenho entendido o mimo que receberam e souberam então que o amor e a beleza esperavam por eles nesta nova esfera qual viajaram de tão longe. Agora eu já conseguia ver o tipo de embarcação deles. Na verdade não era uma embarcação, mas uma balsa. Como poderia falar dela simplesmente? Era, sem dúvida, uma balsa, mas sem estrutura aparente, havendo sobre ela sofás e camas macias, e instrumentos de música, e destes. O principal era o órgão no qual agora estavam 3 homens começando a tocar a um só tempo, tudo isto e outras coisas para o conforto deles. Num dos lados percebi algo que parecia um altar de oferendas, mas em detalhes não posso explicar, porque não sei do uso específico daquilo. Então o órgão começou a soar, e as pessoas ali interromperam tudo para um hino de louvor ao Pai de todos, a quem todos os joelhos se dobram em adoração. Porque só nele há vida, e todos estão ligados a ele. O sol brilha em direção à vida na terra, e os céus são como câmaras no sol dando luz e o calor do amor. Para aquele e para todos aqueles de Deus que devem a ele o nascimento e a devida submissão, que seja nosso dever pagar oferecendo um coração puro e um legado de lealdade. Bem, estas palavras soaram num estranho tom para mim. Mas quando os escutei, e a música que atravessou o ar, olhei mais uma vez o altar, porque pensei encontrar ali uma resposta. Mas não pude. Não havia sinal ou emblema nele pelo qual eu pudesse interpretar tudo isto. Somente mais tarde fui capaz de entender o significado daquilo. Mas você chegou ao fim de suas forças por esta noite, meu tutelado. Portanto, pararemos agora, e retomarei este tema amanhã, se quiser. Nesta noite, que Deus lhe dê suas bênçãos. Como sempre, Zabdiel está com você em pensamento e em comunhão dia e noite. Lembre-se disto e entenderá como chegam muitos pensamentos e sugestões. Nada mais por agora. Você começa a fatigar-se. Zabdiel. Quarta, 17 de dezembro de 1913 e agora continuamos naquele assunto da chegada daqueles das terras longínquas do outro lado do mar. Sua viagem foi longa a fim de prepará-los para seu assentamento na sua futura residência. Assim, eles desembarcaram na costa e todos foram reunidos embaixo do alto promontório que lá havia, como uma gigantesca torre de observação. Então seu líder procurou entre nós pelo nosso chefe, e finalmente o encontrou, e reconheceu porque já haviam se visto antes. Então veio até ele e os dois cumprimentaram-se com o calor do amor e das bênçãos. Conversaram juntos por algum tempo, e então nosso chefe ficou em pé e falou aos nossos novos companheiros, alguma coisa como, meus amigos e companheiros, crianças do Pai de todos, a quem todos adoramos de acordo com a luz que tenhamos, declaro que são bem-vindos ao seu novo lar. Vieram de longe em busca dele, e ele não desapontará à medida que forem explorando suas belezas. Nada mais sou aqui que um humilde servo. Mas é para a colônia na qual estou estabelecido que vocês serão guiados para começarem seu modo de vida aqui. Fui mandado a vocês para dar-lhes as boas-vindas. Como bem sabem,
E vocês aprenderam através de um longo período de treinamento. A fé que um dia tiveram foi como um simples raio de todo o brilho do sol do grande amor e bênção do Pai. No decurso de sua instrução e desenvolvimento chegaram a entender isto e mais. Imitem somente de suas maneiras peculiares de adoração vocês retiveram o altar que vejo sobre seu local. Mas, como a devoção diferenciada caiu de seu pedestal, e como vi que não havia fumaça de incenso subindo à medida que vocês se aproximaram da costa, em oferta de agradecimento e adoração, penso que, como um mimo ou símbolo, seu altar perdeu algum, ou todo, significado a vocês. Fica por sua conta escolherem se trarão aquilo com vocês, ou se deixarão a bordo para devolvê-lo para a terra de onde vieram para o uso de outros menos evoluídos que vocês, ou disserão aquilo para cá, carregando na sua vida nova aqui. Por obséquio, poderiam consultar-se entre si, e comunicar-me. Então fez-se uma conferência, mas não muito longa, e o porta-voz disse, meu senhor, é mesmo como o senhor diz. Não há o menor significado ficarmos com aquilo que um dia foi um auxílio para conhecer e adorar a Deus, nosso Pai. Pois chegamos, por muito ensinamento por parte de outros, e por nossa própria meditação, ao conhecimento de que todos os filhos do Pai são de uma só origem e raça, como filhos do único Pai. É chegado o tempo em que isto não mais nos ajuda, e lembra a parte que divide, mesmo porque devemos ser amorosos e tolerantes no geral. Gostaríamos de mandar de volta aquilo, para aqueles lá longe que talvez se lembrem de mais detalhes daquela religião para além da qual agora progredimos. E agora, meu senhor, segui-lo-emos para aprender, por sua bondade e a de nossos companheiros que servem sob seu comando, o que mais podemos fazer pela irmandade de toda a humanidade na luz desta região mais brilhante, e aqueles reinos que estão além. O que disse está muito bem dito, respondeu o chefe, e deve ser assim. Tivessem escolhido outra coisa, ter-me-ão agradado, mas essa escolha agrada-me mais. E agora, meus irmãos e irmãs, venham, e vou levá-los aos campos que estão atrás deste portal, e para seu lar. Dizendo assim, ele se misturou entre todos, e beijou cada um na testa, e percebi que, quando ele agiu assim, seus semblantes tomaram um aspecto mais luminoso, como o nosso, e suas roupas ficaram mais radiantes também. E a mamãe desceu de seu posto acima, e fez como ele. Eles estavam tão alegres conosco, e nós com eles, que não nos apressamos em partir. Também seu líder andou uma parte do caminho conosco para nos fazer companhia, e saímos pelo portal, enquanto a mamãe e suas serviçais cantavam um hino de glória a Deus, e para nós um de boas-vindas e a Deus em um só. Tomamos então nosso caminho ao longo do vale. Agora você pensaria sobre o altar, e o significado das palavras de nosso chefe. Se posso interrompê-lo, Zabdiel, porque evita dizer-me seu nome. Vou dizer seu nome de uma forma que possa ser colocado em suas letras, mas não posso fazê-lo da maneira que é essencialmente. Mas ainda, isto não me é permitido. Vou chamá-lo Arolém. Esta palavra tem 3 partes ao ser pronunciada, e é assim, e vai servir-lhe muito bem. Então continuemos. Ele teve muita ocupação no meio da multidão até que passamos o vale, o rio e chegamos bem no país cujo aspecto até agora não lhe descrevi, porque estava além daquele lugar onde o encontrei pela primeira vez. Quando percebi que ele tinha uma folga, aproximei-me e perguntei-lhe quem eram estes e que adoração prestavam, conforme o que ele tinha falado na costa. Arolém respondeu, efetivamente, que eles na vida terrena tinham sido adoradores do Deus cujo nome estava em segredo no fogo e no sol, ao qual os persas antigos reverenciavam. Agora, devo acrescentar, de minha própria cultura, este adendo. Você deve saber que quando as pessoas primeiramente vêm da vida da terra no primeiro estágio de sua vida eterna neste lado, eles são como deixaram a terra. Isto você sabe bem. Aqueles que têm qualquer religião séria continuam sua adoração e modo de vida e conduta de acordo com aquela religião, conforme seus princípios reguladores principais. Mas à medida que progridem vão, digamos, abrindo as asas, enquanto se rompe o casulo, uma camada após outra, à proporção que seguem de uma esfera a outra. Assim,
Enquanto alguns avançam rapidamente à frente, a maioria demora e segue adiante mais vagarosamente, e aqueles que deixaram os outros para trás, de vez em quando retornam a eles para instruí-los. E assim seguem, de era em era, de reino a reino, de esfera a esfera, e a cada instante aproximam-se cada vez mais perto para a ideia universal do Pai de tudo. Os companheiros estão ainda juntos, mas aprendem a saudar, e então a amar, companheiros de outras modalidades de pensamentos e crenças religiosas, e estes fazem o mesmo. E assim há um constante e crescente intercurso entre aqueles de variados credos. Mas está longe o tempo em que a maioria agregar-se-á em uma absoluta unidade. Estes antigos persas ainda retinham algumas de suas maneiras peculiares de olhar para as coisas, e ainda assim farão por um bom tempo. Nem é esperada outra forma. Porque cada um tem sua própria característica e acrescenta à comunidade de todos. Mas aquele grupo galgou mais um degrau à frente durante aquela viagem no mar. Entretanto, eu diria que durante aquela viagem foram induzidos a perceber que já haviam progredido aquele passo à frente. Assim aconteceu naquele momento de suas frases, e da forma que fizeram sua adoração, dando a ela, ao meu ver, um tom e uma forma já de que é mais exterior que interior. E quando o teste foi aplicado, eles decidiram deixar o altar para trás, para seguirem adiante para a irmandade mais ampla da família de Deus nos céus. É isso que deixamos desaparecer nas brumas atrás de nós, um após outro, esses pequenos recursos que na Terra parecem tão importantes. É assim que aprendemos o que realmente significa um amor e irmandade. Você está perturbado, meu tutelado, porque posso tanto ver quanto sentir sua mente e corpo alterando-se. Não se permita estar assim, meu irmão. Pois saiba e esteja seguro disto, qualquer coisa que seja real e boa e verdadeira perseverará. Somente aquilo que não for assim desaparecerá. E ele, a quem você serve, é indubitavelmente a verdade, mas não lhe revelou toda a verdade, o que não era possível ser feito por causa daqueles que são sujeitos a limitações da vida como você, que vive encarnado na terra. Mas ele disse que vocês seriam guiados para toda a verdade. E isto é visto acontecendo nas esferas além dos limites da Terra. Venho falando disto sempre até agora, e esta diretriz continua eu não sei em quais eternidades da existência, ou quase infinidades de expansões em sabedoria e amor e sublime poder. Mas isto eu sei, que, como você, presto reverência e homenagens ao Cristo Nazareno de Deus, e que presto agora minha reverente devoção de uma forma que vocês ainda não podem. Isto, eu digo, eu sei, meu tutelado e companheiro de trabalho no reino, que ele está ainda diante de uma longa caminhada. A luz que me cegaria para ele, em sua santidade, como a luz do entardecer para mim. Lindo ele é, eu sei, porque já ouvi da forma que sou capaz, mas não em sua completa glória e majestade. Lindo ele é, também, e amoroso como não posso encontrar palavras para dizer. E a ele sirvo reverência com alegre devoção e enorme alegria. Não tema pela sua própria lealdade. Você não será afastado dele por prestar reverência a outros companheiros de outra fé que não a nossa. Pois todos são suas ovelhas, mesmo se não forem deste aprisco. Quem é, e foi, o Filho do Homem, e portanto irmão de todos nós. Amém. Mais. Quinta, 18 de dezembro de 1913. O território através do qual passamos era cheio de colinas mas não montanhoso, e por todos os lados havia outeiros verdejantes, e aqui ou ali um habitante. À medida que caminhávamos, Arolém foi lentamente mudando seu aspecto. Surgiu com um semblante brilhante, e sua vestimenta começou a assumir uma aparência mais luminosa. Ao mesmo tempo em que avançamos passando o bosque ao lado esquerdo, ele chegou à sua beleza normal e apareceu assim. Em sua cabeça apareceu um símbolo de luz, como se pudesse ser uma coroa de joias vermelhas e marrons, que cintilavam e brilhavam emitindo seus raios, e entre os raios e sobre eles pairava uma radiação esmeralda. Sua túnica ia até os joelhos, deixando seus braços nus, e usava na cintura um cinto de ouro, fechado com uma substância parecida com pérola, mas nas cores verde e azul. Seu chapéu era da mesma cor, destas duas cores,
e em seu antebraço havia faixas de ouro e prata entrelaçados. Ele ficou em pé no vagão, o qual tinha 2 rodas e era muito bonito, em madeira e metal, e conduzido por 2 cavalos, branco e marrom. Notei que aquele marrom estava em evidência em todos os cantos, mas não tanto para dar distinção a esta cor, mas, isto deve ser dito, para sublinhar todos os ornamentos, de uma forma que sua presença seja vista, mas que no seu aspecto seja suave. Simbolismo nesta região desperta muito interesse e é amplamente usado. Eu, entretanto, parecia ler neste esquema de suas cores o fato de que ele pertencia a uma ordem e um reino nos quais o marrom era distinguível, mas, servindo nessa esfera inferior, nestas atuais propriedades, estas outras cores que são mais familiares entre nós dessa esfera deram lugar para a cor dele. Ele que foi eleito para servir aqui um tempo mais longo que o necessário para realizar o devido. Mas assim que olhei para ele, assim tão simplesmente vestido e tão bonito no conjunto, senti seu grande poder. Porque em seus olhos claramente brilha a santidade com a dignidade de comando, enquanto sua testa, sobre a qual seu cabelo marrom é repartido e ondula-se nas têmporas, parecia refletir humildade e a gentileza de uma irmã muito amada. Assim ele era, ninguém de menor categoria poderia voluntariamente se opor a ele, e ninguém poderia temê-lo, sendo simples o seu intento e amoroso em tudo. Uma coisa ele tinha, a quem o seguisse em sua liderança, alegria, e em sua proteção e orientação deveria estar bem colocada a confiança implícita. Porque ele era um príncipe, com o poder de um príncipe, e sabedoria para o uso correto na gentileza e no amor. Continuamos nossa jornada juntos, sem muita conversa, mas bebendo de toda aquela beleza daquele lugar com muita alegria no coração, e a paz estando sobre nós. Assim chegamos finalmente ao lugar onde os recém-chegados deveriam parar e ficar ali um pouco, até que se familiarizassem em seu novo ambiente. Então eles prosseguiriam adiante para o interior, para uma das instalações, e talvez fossem alguns para uma, e alguns para outra, de acordo com a melhor adaptação para este ou aquele, no trabalho ou serviço desta esfera no reino de Deus. Chegando aqui, Abitolém mandou que parássemos e pediu silêncio por uns instantes, pois tinha uma mensagem a trazer-lhes de sua cidade principal, que estava adiante, além das colinas e fora da vista de todos. Fizemos silêncio e, naquela hora, um grande raio de luz atravessou os céus vindo de um ponto além, de algum lugar atrás das colinas à nossa frente. Parou sobre nós e ficamos inundados em brilho, mas ninguém se assustou ou temeu, porque a luz tinha, em si, muita alegria. Mas se aquilo nos cobriu, então, sobre a carruagem na qual estava, o príncipe era glorioso de ser visto. Ele ficou ali quase imóvel, mas a luz sobre ele ficou focada e concentrou-se, e ele apareceu, não como até esta hora, mas como era, transparente e flamejante em sua glória. Como posso fazer para que você tenha uma pequena ideia do que quero dizer? Tente imaginá-lo feito de alabastro, mas vivo e brilhante e radiante com a beleza de uma luz gloriosa, ela própria viva e resplandecente em felicidade. Cada jóia e ornamento torna-se ofuscado por ela, e a carruagem estava cintilando como labaredas de fogo. E tudo sobre ele eram a glória e a majestade da vida e energia. Os cavalos, também, não tanto absorviam, mas refletiam a radiação. E o diadema em sua cabeça brilhava com desdobrada intensidade. Ele não atingia os seus tanto quanto podia fazê-lo, tão translúcido e sublimado que tinha se tornado na aparência. Ficou ali parado, seus olhos olhando direto na luz e lendo-a como uma mensagem, como se ele visse o que não podíamos ver, e isto não ali, mas longe, sobre as colinas, no lugar de onde aquela luz era mandada. O que aconteceu em seguida nos surpreendeu muito. Em vez de compelir alguma maravilha ou milagre de poder, ele silenciosamente se ajoelhou em seu carro, e inclinou seu rosto em suas mãos, silencioso e imóvel. E então todos sentimos que ele não estava com medo, mas ativo, por aquela luz, e de toda a majestade superior. Soubemos que ele se ajoelhara a um de maior poder e maior em santidade que ele. Então nós, também, ajoelhamos e nos inclinamos em reverência a quem ele reverenciava, percebendo que o poder estava presente,
mas cuja pessoa não conhecíamos. Assim que ele se ajoelhou desta forma, nós logo escutamos música e vozes cantando alguns lindos temas, mas suas palavras nenhum de nós pôde interpretar. Ainda ajoelhados, olhamos para cima e vimos que Arolém havia descido de seu carro, e ficou em pé na estrada em frente a nós, sua caravana. Andando pela estrada em direção a ele, havia um homem, vestido de branco da cabeça aos pés. Um círculo de luz atravessava sua testa e cingindo seu cabelo para trás. Ele não usava nenhuma joia, mas sobre seus ombros havia duas faixas, as quais eram cruzadas no meio de seu peito, e eram presas no lugar com o cinto. Elas e ele eram prateados, mesclados de vermelho. Seu rosto era calmo e com nenhuma outra majestade que não fosse amor e bondade, e ele andou com passos vagarosos e suaves, como se ele suportasse a aflição e a desgraça de alguns universos em seu coração. Vimos que não havia tristeza, mas alguma coisa parecida que ainda não posso transcrever, tão insondável era aquela calma envolvente que estava sobre ele. Ele veio até onde ainda estava ajoelhado Arolém, e disse algumas palavras a ele numa língua que não conhecíamos, e também sua voz era tão baixa que sentimos que ele falou, mas não o escutamos de fato. O príncipe olhou em sua face e sorriu, e seu sorriso foi amoroso, como tudo vindo dele era amoroso. Então outro se inclinou e o envolveu em seus braços, e o levantou, ficando ao seu lado, e segurou uma de suas mãos na sua própria. Estando desta forma, alcançou sua mão direita e, olhando para nós, ele nos abençoou e disse palavras de carinho e encorajamento para prosseguirmos nosso trabalho que nos esperava adiante. Ele não era eloquente, mas suas palavras foram como as de uma mãe para seus filhinhos que seguem para uma longa jornada. Nada mais que isso, e dito tão quietamente e tão simplesmente, e em tão grande sapiência, que nos deu muita confiança e alegria, e sentimos que o medo se foi. Pois primeiramente sentíramos algo parecido com temor em relação a ele, diante de quem nosso príncipe inclinou-se e ajoelhou. Estando eles assim, a luz concentrou-se e envolveu um homem. Enquanto ele segurava a mão de Arolém, ele se tornou mais e mais invisível, e então se foi de nossas vistas de onde ele estava. E a luz se foi, como se ele a tivesse absorvido nele mesmo, e levado com ele quando partiu. Mais uma vez nosso príncipe ajoelhou-se na estrada, e inclinou seu corpo uns instantes. Então levantou-se e, em silêncio, acenou com suas mãos para nós. Subiu em seu carro e, em silêncio, nós o seguimos em torno da montanha, até que chegamos a um lugar perto de lá, no qual todos aqueles poderiam suportar morar. Capítulo 7 Os altos planos do céu. Sexta, 19 de dezembro de 1913. De acordo com a fé que esteja em você. Isto permanece sendo uma promessa de poder até hoje, desde que ele o disse pela primeira vez, e pode ser retomado com certeza plena de que se cumpre. Somente esta fé deve estar presente, e então esta capacidade manifestar-se-á, de maneiras diversas mas sem certezas da causa ou efeito. Veja, isto não é só para você, mas também para nós nestas esferas evoluídas e progressivas. É o exercício de alcançar a fé que nós estudamos como atingir e, quando atingida, temos como ajudar outros e alegrar a nós mesmos. Pois poder dar é alegria e prazer, mais que receber, como ele disse. Mas não misture a natureza da fé com o uso dela. Na vida terrena ela é de uma qualidade indefinida no entendimento geral, algo entre crença e um entendimento correto do que é verdade. Mas aqui, onde estudamos todas as coisas em suas essências, sabemos que fé é mais que isso. É a capacidade poderosa de análise científica, numa medida correspondente ao progresso feito por qualquer homem. Para que possa lhe mostrar da melhor forma o que quero dizer, contarei a você um acontecimento no qual isto é sentido. Eu estava fazendo uma visitação a certas casas por solicitação de meu superior, para ver o que faziam aqueles que lá moravam, e para ajudá-los no que pudesse, e relatar tudo na volta. Então fui de uma casa a outra, e cheguei finalmente a um chalé num bosque, onde habitavam algumas crianças com seus guardiães. Estes eram um homem e sua esposa que tinham feito sua evolução, no último período de sua ascensão, lado a lado. Ganharam a guarda das crianças, meninos e meninas,
que foram natimortos, ou que morreram ao nascer, ou logo depois. Estes tais não são, como regra, conduzidos estas casas nas mais baixas esferas, mas trazidos para mais alto, para seu desenvolvimento. Isto é porque há pouco do que é da terra para ser exigido na natureza deles, e eles também precisam de cuidados mais especiais do que aqueles que, mesmo que pouco, brigaram e desenvolveram na terra a batalha da vida. Os guardiães cumprimentaram-me, e as crianças vieram atrás deles, para darem suas boas-vindas a mim. Mas eram muito tímidos, e não respondiam facilmente à minha conversa com eles a princípio. Todas estas crianças são muito delicadas em sua beleza que chegou até aqui assim, e eu estava muito inclinado a carinhá-las, estas pequenas ovelhas do nosso pai e seu filho. Então os atraí, e finalmente ficaram mais fáceis de se tratar. Um pequeno rapaz apareceu perto de mim e começou a brincar com meu cinto, porque o brilho agradou-o, e ele estava interessado no metal. Então sentei num pequeno banco de grama e peguei-o nos joelhos, e perguntei-lhe se ele poderia escolher a coisa linda que o cinto poderia trazer a ele. Ele primeiro ficou em dúvida sobre o significado do que eu dissera e, em seguida, sobre a minha habilidade. Mas repeti meu convite, e ele respondeu, um pombo, por favor, senhor. Ele foi muito polido, e eu disse isso a ele, e disse que quando meninos pedem dessa maneira, confiando e acreditando, eles sempre conseguem o que desejam, se aquele desejo for sábio e agradável a nosso Pai. Dizendo isso, coloquei-o em pé diante de mim, e coloquei meu desejo no que ele pediu. E em instantes a forma de um pombo foi vista no disco de metal que fechava o cinto, e ele foi ficando mais preciso, até que finalmente expandiu para além do disco, e eu peguei, e era um pombo vivo que ficou em minha mão e arrulhava, e olhava para mim e para o menino, como se imaginando qual fora a causa de seu ser. Eu entreguei ao garoto, e ele o pôs em seu peito e correu para mostrar aos outros o que havia acontecido. Bem, isto havia sido nada mais que isca para pescar mais peixe. É claro que eles vieram, um ou dois, até que veio uma pequena multidão de faces ansiosas olhando para mim, não ousando perguntar, aliás, longe de serem corajosos para tanto. Eu ainda esperei e não disse nada, mas somente sorri a eles em retorno aos seus sorrisos, porque estava dando a eles uma lição do poder da fé, e sua habilitação demandava alguma iniciativa da parte deles. Fui uma mocinha que primeiramente tomou coragem para dizer os desejos dela e de seus companheiros. Ela andou em minha direção e pegou a borda de minha túnica em sua pequena mão cheia de covinhas e, olhando para mim, disse quase trêmula, se fizer o favor, senhor, e parou e enrubesceu confusa. Então a envolvi em meus ombros e pedi que dissesse seu desejo. Ela queria um carneiro. Disse a ela que as ordens estavam chegando em bom estilo, e crescendo logo em tamanho. Um carneiro era um animal de estimação bem maior que um pombo. Ela acreditava que eu poderia dar-lhe um carneiro. Sua resposta foi bem ingênua. Ela disse, se lhe aprover, senhor, os outros também. Eu ri cordialmente, e chamei-os para perto, e eles disseram que sim, se eu pude fazer um pombo com penas, eu poderia também fazer um carneiro coberto de lã, mas eles chamavam de pele. Então sentei e falei a eles. Perguntei-lhes se amavam nosso pai, e disseram, sim, muito, pois foi ele quem fez toda esta maravilhosa região, e mostrou para as pessoas como amá-la. Eu lhes disse que aqueles que amavam o pai eram suas verdadeiras crianças, e que se elas pedissem ao pai qualquer coisa sábia e boa, acreditando que ele estava presente em sua vida e poder, assim eles seriam capazes de fazer e suas vontades usarem aquele poder, para que a coisa desejada viesse a eles. Então não era necessário que eu fizesse mais qualquer animal para eles, porque poderiam fazê-los. Mas, como seria um caso bem difícil de começar, eu os ajudaria. Então, ao meu pedido, todos pensaram no carneiro que queriam ter, e então desejaram que viesse a eles. Mas aparentemente nada veio, e eu restringi meu poder dentro de certas limitações. A propósito, depois de tentarem um pouco, pedi que dessem uma pausa. Aí expliquei que não havia poder suficiente ainda,
Mas quando crescessem seriam capazes de fazer até isto, se continuassem a desenvolver sua fé, em orações e amor. E continuei, porque vocês têm este poder, somente que ainda não está grande o suficiente, exceto para pequenas coisas. E vou mostrar-lhes que vocês têm algum poder em vocês agora, então continuem a aprender as suas lições de seus guardiães. Vocês ainda não têm poder suficiente para criar um animal vivo, mas têm o suficiente para influenciar um já vivo a vir até vocês. Há carneiros neste estado. Eles disseram que não havia nenhum, mas que havia alguns num estado bem distante dali, onde estiveram numa visita há pouco tempo atrás. E vocês, eu disse, por sua fé e poder trouxeram um destes carneiros até vocês. Apontei atrás deles e, virando-se, eles viram um carneirinho pastando na grama entre as árvores, a uma pequena distância dali. Eles ficaram surpresos demais, a princípio, para fazerem alguma coisa a não ser olhar fixo para ele. Mas alguns dos mais velhos se recobraram, levantaram-se e correram, com gritos de alegria até o lugar onde ele estava e este, ao vê-los, correu brincando e saltitando para encontrá-los, parecendo tão alegre quanto eles por encontrar companhia para brincar. Está vivo, eles gritavam, e acenavam para chamar os retardatários, e logo o pobre carneiro estava sufocado com afagos e carícias, como se pudesse ser uma criança de sua própria criação. Eu realmente penso que eles tinham por ele um considerável senso de maternidade e propriedade. Agora, isto pode parecer mais ou menos casual, de acordo com a inclinação de quem lê. Mas é questão de essência. E direi a você que a pequena linda lição assim dada foi o início do que sucederá, talvez longas eras adiante, na criação de algum cosmos, como poderá ser o de que seu planeta seja um pequeno membro. É assim que os principados e poderes começam a treinar para coisas mais poderosas. O que eles me viram fazendo foi um ato de criação. O que eles fizeram por si, com alguma pequena ajuda minha, foi o começo de tal envolvimento que deverá conduzi-los àquilo que fiz, e então a progredir, como nesta esfera fazemos, de poder a um poder ainda maior, conforme a fé vai incrementando, pouco a pouco, enquanto a usamos a serviço dele que nos dá dela para nossa felicidade. Isto é fé, invisível a você, ou vista não tão claramente, santificada pelo que ora e tem altas motivações, traz a superação de sua própria satisfação. Use então, mas com cuidado, circunspecção e toda a reverência, porque é uma das grandes responsabilidades que ele confiou a você, e a nós em maior medida, e não é recurso intermediário de seu grande amor. Que seu nome seja abençoado pela generosidade sem limites de suas dádivas. Amém para sempre. Segunda, 22 de dezembro de 1913. Assim foi, então, na casa e na escola das crianças. Agora as outras questões daquela jornada. Entrei numa vila onde um pequeno número de casas estavam agrupadas, mas cada qual em seu próprio pequeno domínio. Aqui havia várias comunidades miniatura de pessoas que tinham em mãos ocupações diferenciadas somente em detalhes, mas em geral na mesma linha de desenvolvimento. O cabeça do lugar veio encontrar-me numa ponte que passava sobre um córrego que circundava bem próximo a este vilarejo e seguia adiante, eventualmente lançando suas águas naquele rio do qual já falamos. Assim que fizemos nossas saudações, atravessamos juntos. Conforme caminhava percebi a limpeza dos jardins e habitantes, e comentei com aquele que me acompanhava. Poderia dizer seu nome, por favor? Pode escrevê-lo, Bepel. Continuemos. Aproximei-me de alguém, entretanto, que não tinha tanta saúde no aspecto, e isto também comentei e perguntei o porquê, pois eu não fui informado de qual razão poderia haver que, nessa esfera, pudesse embargar o progresso de alguém. Bepel sorriu e respondeu, você conhece o homem que vive aqui, ele e sua irmã. Vieram das esferas 8 e 9 um bom tempo atrás, juntos. Progrediram até aqui e, de vez em quando, voltam para a quarta esfera onde têm entes queridos e, em especial, seus pais. Isto eles têm feito a fim de ajudá-los a progredir. Mais tarde vieram a ter um pouquinho menos de seu sossego destas paragens por causa do amor que dedicam a estes de trás.
Parece que eles estão fazendo seu progresso muito vagarosamente, e levará tempo antes que alcancem este estado. Estes dois, entretanto, esperam a chegada de alguém que tenha autoridade para permitir que partam para residir com aqueles que querem ajudar, para que sua presença mais contínua pudesse estar à disposição deles, para capacitá-los a progredir. Verei estes dois, respondi, e fomos jardim adentro. Agora, você pode estar interessado em saber como um caso como estes tem ligação com isto aqui, e por isso vou prosseguir, em mais ou menos detalhes, descrevendo o que ocorreu. Encontrei o irmão num pequeno bosque ao lado da casa e aproximei-me dele, inquirindo sobre sua irmã. Ela estava perto, e fomos procurá-la. Encontramo-la ali, em profunda meditação. Ela estava em comunhão com seus pais distantes em outra esfera. Eu deveria dizer que ela estava mandando sua ajuda e força sustentadora para eles, porque comunhão implica numa ação mútua, e os outros pouco podiam, se nada, ao retornarem seus pensamentos a ela. Então falei com eles uns instantes, e dei-lhes minha conclusão sobre esta conduta. Parece que a força requerida para construir seu próprio progresso nessa esfera está sendo derrubada por aqueles da esfera de alguns degraus abaixo. Vocês estão sendo puxados para trás pelo amor àqueles que estão ali, e retardaram seu progresso. Agora, se forem à quarta esfera e lá fizerem sua habitação, serão capazes de ajudá-los um pouco, mas não muito. Pois, se estiverem por perto, por que teriam eles que se esforçar para galgarem degraus além do que presentemente estão? Não é bom, entretanto, que vão até eles desta maneira. Mas o amor é maior que qualquer coisa. E como é encontrado em vocês e neles, será de grande valia que prevaleça, até quando os obstáculos que agora obstruem tenham sido removidos. Advirtou-lhes de que abandonarão seu grau nessa esfera, mas que virão comigo ao seu chefe, e pedirei que ele lhes dê ordem para fazerem outro trabalho no qual seu próprio progresso esteja assegurado, e nada impeça o de seus queridos. Quando parti eles vieram comigo e, depois de consultar seu senhor-chefe, eu estava feliz em ver que ele, principalmente, aprovou o que estava em minha mente. Portanto ele os chamou, e deu-lhes palavras de aprovação por seu grande amor, e disse-lhes que, se pudessem, se tornassem daqueles cuja missão era ir a esferas abaixo de vez em quando e, lá aparecendo, condicionando-se ao ambiente da esfera na qual devem chegar, despachassem sobre algumas incumbências que ele determinaria. Em tais ocasiões ele poderia requisitar que seus pais tivessem a permissão de vê-los e conversar com eles. Em se fazendo assim, eles poderiam ser atraídos para adiante e para o alto a fim de se aproximarem daquelas suas duas crianças pertencentes aos reinos superiores. Além disso, ele aconselhou muita paciência, pois de nenhuma forma eles poderiam ser forçados a subirem, mas devem progredir por seu desenvolvimento natural. Eles concordaram com isso com muita alegria e gratidão no coração. Então o senhor-chefe abençoou-os em nome do mestre, e eles partiram felizes para sua nova casa. Desta forma você verá, meu amigo intutelado, que nos reinos superiores de progresso surgem problemas com as características daqueles das esferas apenas acima do plano da Terra. Porque muitos lá, também, são atraídos de volta pelo amor daqueles na Terra que não progrediram tanto que possam vir em comunhão com seus queridos e com os ajudantes espirituais, e portanto não sobem muitos degraus acima do estado destes retardatários encarnados. Mas há outros, também encarnados, que, pelo seu próprio avanço fazem realmente pouco ou nada para retardar seus espíritos guias, avançando com eles com esforço árduo. Com humildade de coração e aspirações santas, são os que ajudam sempre e não obstruem. Tenham isto também em mente junto às muitas coisas que aprendeu. É possível, e não somente isso, inevitável, que vocês encarnados na Terra realmente ajudem ou puxem de volta seus bons amigos deste lado. Pense na luz dos anjos daquelas 7 igrejas a quem o Cristo enviou palavras pela mão de João. Pois cada um, pelas virtudes ou pecaminosidades da igreja que tivessem a seu encargo, foi julgado pessoalmente, assim como aquela igreja que lhe foi dada como responsabilidade por ele que avaliou cada um em seu exato valor,
e foi premiado com louvores ou culpas o anjo guardião de cada igreja, de acordo com o que mereceu, um ou outro. À medida que o Cristo, o Filho do Homem, identificou nele mesmo a característica dos filhos dos homens, e ele próprio foi contado para a salvação de seus companheiros por causa da concupiscência deles diante do Pai. Assim a cada anjo havia contado e identificado, ele, ou a comunidade na qual ele esteja colocado para servir. Ele se regozija com eles e sofre com eles, alegra-se com eles e lamenta suas falhas. Lembre-se do que lhe disse, pois isso ouvi, não uma vez, nem duas nem três, mas muitas. Há a felicidade dos anjos diante da presença de Deus nos céus quando um pecador arrepende-se. E acrescente isto, meu irmão, os anjos brilhantes nem sempre estão rindo, apesar de que riem, e constantemente. Mas os anjos também podem derramar lágrimas, lamentar e sofrer pelas tristezas e pecados dos que lutam a luta lá embaixo. Isto não ficará sintonizado com os nossos pensamentos em muitas mentes. Não faz mal. Transcreva. E também, por qual razão nos alegraríamos, se não pudéssemos também lamentar? Terça, 23 de dezembro de 1913. Pois tudo isso está tão claramente escrito, que homens e anjos trabalham juntos no serviço único de Deus, e ainda os homens acham difícil de acreditar que isto seja verdade. É porque direcionam muito os pensamentos às coisas da terra, e muito pouco à origem das coisas materiais. Não é destas forças que entram imediatamente em contato com a matéria para mudá-la e usá-la, mas além, onde eles usam aquelas forças como um oleiro usa argila para fazer seu jarro ou vaso. Isto já foi, de alguma forma, dito a você para transcrever. Esta noite contar-lhe umas narrativas dos feitos deles, como os vemos em seus trabalhos deste lado da fronteira. Nem todos progridem igualmente em qualquer uma das esferas, mas alguns avançam além dos outros. Aqueles de quem falei por último eram da 10ª esfera. Contarei agora de alguns que avançaram para uma vida maior e mais poderosa. Em meu caminho, conforme fui seguindo depois de sair da vila onde habitavam o irmão e a irmã, cumpri minha visitação de inspeção a muitos outros locais. Um destes ficava entre as montanhas em direção à zona que marca o começo da próxima esfera, superior a esta. Não naquele lugar onde encontrei meu guardião, mas a uma altitude similar, e algo mais distante. Neste lugar, subi por um caminho aberto que leva aos planos superiores por entre os picos da cordilheira. Quando comecei a subir, a grama ficou muito verde e as flores grandes e profusas. Os pássaros cantavam no caminho aveludado dentre as árvores folhosas das profundezas da floresta, com suas luzes púrpuras e sombras. E muitos espíritos dos bosques brincavam e trabalhavam com sorrisos brilhantes, e fui dando e recebendo saudações de bênçãos à medida que eu passava por eles, acrescentando alegria e beleza pelo caminho. Então as vizinhanças começaram a mudar, e as árvores tornaram-se mais estáticas e imponentes, a floresta menos densa e folhosa. Enquanto antes tínhamos clareiras no mato florido e arbustos de folhagem, ali agora apareceram sublimes catedrais de pilares e arcos, como se as árvores lá estivessem e inclinassem suas cabeças para construí-las. Ainda profundas e encantadoras eram as luzes e sombras, mas agora pareciam mais com as de um santuário que as de uma cobertura de folhagens. De largas proporções eram as avenidas pelas quais passei, espalhando-se para todos os lados. Aqui, também, havia um clima de meditação e de poder maior que anteriormente. E fiquei atento aos espíritos nas colunatas, que eram lindos, com uma beleza maior e mais sagrada que aqueles que deixei lá atrás, nas primeiras colinas. Isso também, à medida que andei, foi dando lugar a cenas mais majestosas e inspiradoras. Gradualmente o país das árvores foi deixado para trás, e sobre o branco, dourado e vermelho dos cumes brincavam luzes que contaram das presenças dos altos reinos descendo para algum assunto, para permanecer um tempo entre estes desta altitude. Então cheguei a meu destino. Descreverei como posso. Havia um espaço plano, talvez de 1 milha para cada lado, num quadrado pavimentado com pedras de alabastro que aparentavam ter cor de chamas, como se fosse um chão de vidro estendendo-se sobre um reino de fogo, cujos raios pulavam sobre ele e cintilavam através dele,
tingindo o ar até algumas centenas de jardas acima. Não havia fogo de tal jeito. Mas é o aspecto que tomou. Neste espaço deste nível havia um prédio. Tinha 10 lados, e cada lado era de cor diferente numa arquitetura diversa de todos os seus pares. Tinha muitos andares, e elevava-se um pilar resplandecente cujo topo captava a luz que vinha sobre os picos das montanhas, algo longe, algo perto. Tão alta era esta torre, como estava lá, parecia um sentinela entre as montanhas do céu, uma coisa muito bonita de se ver. Cobria uma oitava parte do quadrado, e tinha pórticos em cada lado. Então havia 10 caminhos para entrar, e alguém vigiando cada um dos 10 caminhos. Era um sentinela verdadeiro, pois esta é a torre de observação das mais altas regiões dessa esfera. Mas era mais que Stoke. Cada lado estava em contato com uma das primeiras 10 esferas, e aqueles que observavam ali estavam em constante comunicação com os senhores-chefes destas esferas. Há muito movimento passando entre estes cabeças de diferentes esferas continuamente. Aqui elas são agrupadas e coordenadas. Se eu precisasse disser a Terra por uma chamada, eu chamaria a central de câmbio daquela vasta região, compreendida em todas aquelas esferas, estendendo-se daquelas com fronteiras na zona terrestre, sobre continentes e oceanos e montanhas e planícies do segundo, e daí o terceiro, e assim em diante até o 10º. Necessário é que aqueles que servem aqui sejam de elevada evolução e sabedoria, e vi que eram assim. Eles eram diferentes dos habitantes comuns dessa esfera. Foram sempre corteses com amor e bondade, gentis, e ansiosos por ajudar e agradar seus companheiros. Mas havia estabelecida uma absoluta calma neles que nunca dava lugar à agitação descortês quando novidades apareceram em seus afazeres e na vida extenuante que eles têm, no contato direto entre eles mesmos. Eles recebem todos os relatórios, informações, requisições de soluções para alguma dificuldade, ou de ajuda de outras formas, em perfeita quietude mental. Quando alguma coisa mais tremenda que o habitual recai sobre eles, ficam imóveis e sempre prontos, silenciosamente confidentes para enfrentar suas empreitadas como devem ser, e com sabedoria para não cometerem erros. Sentei-me no caminho do pórtico cujo lado estava em comunhão com a sexta esfera, estudando alguns de seus registros de eventos passados e seus apontamentos neles. Enquanto eu lia, uma cálida voz sussurrou sobre meus ombros: se você não estiver muito interessado, Zabdiel, naquele livro, talvez gostasse de ver o que fazemos ali dentro. Olhei em torno e para cima, procurando quem falou, e encontrei seu lindo sorriso silencioso com um gesto de assentimento. Fui com ele. Havia um grande saguão de formato triangular e, no alto, o chão do próximo andar. Fomos à parede onde ela faz um ângulo, e ali meu amigo fez-me ficar em pé e escutar. Logo ouvi vozes, e pude discernir as palavras que diziam. Estas estavam sendo pronunciadas num lugar sobre nós, 5 andares acima, e eram transmitidas para baixo, passando através dos andares ao chão, onde havia outras câmaras. Perguntei qual seria a razão disto e ele informou-me que todas as mensagens são recebidas por aqueles que têm sua estação no alto do prédio. Estas extraem as palavras que necessitam para seu trabalho, e permitem que o restante siga abaixo para a câmara abaixo deles. Aqui a mensagem foi tratada de certa maneira, e novamente enviada abaixo. Isto foi repetido novamente e novamente, até que foi deixado passar pelas paredes deste andar térreo, ser mais uma vez peneirado, e o resíduo passa para baixo. Em cada sala havia uma grande multidão de trabalhadores, todos ocupados mas sem pressa, dando conta de seus afazeres. Agora você pensará que esta é uma maneira estranha de ir ao trabalho. Mas a realidade era mais estranha ainda. Pois quando eu digo que escuto as palavras, eu apenas conto-lhe a metade. Elas eram audíveis visivelmente. Agora, como poderei pôr isto em sua língua? Não posso fazer melhor que isto, enquanto se olha para a parede, que era feita de diferentes metais e pedras, cada uma vitalizada pelo princípio que aqui corresponde à eletricidade para vocês. É vista uma mensagem no cérebro em vez de opticamente, e, quando se é sensibilizado de sua importância,
Ouve-se a voz que provém de alguma região distante. Desta maneira fica-se inteirado, na consciência profunda, do tom de voz do que falou, o seu aspecto, e estatura, e a forma de sua fisionomia, de seu grau e departamento de serviço, e outros detalhes de ajuda para o exato entendimento do significado da mensagem enviada. Este despachar e receber de mensagens é mantido em alta perfeição nestes reinos espirituais, e nesta torre de vigilância com a mais alta perfeição com que eu me defrontei. Não fui competente para traduzir o que vi e ouvi, porque a comunicação veio através das condições de todas aquelas esferas intervenientes, e tornou-se mais complexa do que conseguiria esclarecer. Então ele me explicou tudo mais simplesmente. Foi por causa de um grupo ter sido mandado da sexta esfera para a terceira, para auxiliar na construção de algumas obras que lá estão sendo encaminhadas. Aqueles que haviam feito o projeto eram de maior evolução, e incluíram nos aparatos e na estrutura de contenção alguma coisa de mais avançado no projeto que não seria possível construir com sucesso sem uma substância daquela esfera. Eu poderia colocar este problema assim a você. Se você fosse chamado a construir alguma máquina para manufaturar o éter e convertê-lo em matéria, você não encontraria a mão nenhuma substância na Terra suficientemente sublime para reter o éter, que é de uma força maior e mais tremenda que qualquer outra coisa para ser retida dentro daquilo que vocês entendem como matéria. Foi um problema algo similar que tiveram que enfrentar agora, e queriam conselhos de como melhor procederem para que a planta pudesse ser cumprida tão completamente quanto possível. Este é um dos mais simples problemas que estes do mais alto recebem para resolver. Agora, direi mais sobre isto em outra hora. Você está esgotado agora e não consigo palavras em você para dizer o que deveria. Minhas bênçãos à sua vida e seu trabalho. Esteja seguro e siga em frente bravamente. Natal, 1913. Já falei da ciência daquele alto plano e não será de muita ajuda se eu continuar nesta veia, porque a sabedoria e as obrigações existem em variações que você entenderia muito pouco. Eu confundiria e o que eu poderia trazer a você serviria pouco. Portanto, rapidamente direi o que posso e começarei em outro tema. Fui ao andar seguinte e o encontrei, como os restantes, repleto de serviços, com trabalhadores completamente empenhados neles. As paredes destes amplos saguões são todos utilizados para separar minuciosamente as mensagens, e outros trabalhos parecidos. Não são paredes planas como vocês conhecem, mas todas brilham com radiações multicoloridas, ornamentadas com emblemas, em outras partes em relevo. Tudo isto são instrumentos de sua ciência, e todos são observados, e suas realizações gravadas e consideradas e manuseadas para seu próprio destino, ou para outros dentro do edifício, ou para mais altas ou mais baixas esferas, conforme o assunto em pauta demandar. Meu bondoso guia levou-me ao topo da torre, e aqui pude contemplar amplamente a região. Abaixo vi os bosques pelos quais subi. Mais adiante espraiavam-se cadeias e cadeias de altas montanhas, todas banhadas em intensa luz celestial, cintilando como joias de muitas cores. Sobre alguns destes picos pairava uma beleza cintilante que os alcançava vinda do 11ª esfera, e eles pareciam vivos e respondendo à presença dos altos seres cuja natureza era de um grau tão refinado que suas formas estavam quase além do círculo de visibilidade para alguém, como eu, da 10ª esfera. Mas eu sabia que estes tinham vindo de suas regiões brilhantes e estavam em algum compromisso de amor engajado neste meu. Por isso regozijei-me muito ao tomar conhecimento da beneficência de amor e poder enviados a mim, e meu único discurso foi o silêncio, que é mais eloquente que poderiam ser minhas palavras. Finalmente, quando eu me deleitava nesta grande beleza, meu companheiro gentilmente pôs sua mão em meu ombro e disse: agora, meu bom irmão, estes são os altos planos deste céu. A quietude é tal que, em sua beleza, preenche-o em reverência, mas, em aspirações santas. Você agora está no topo e na fronteira de seu próprio alcance, e você encontrou aqui um ambiente no qual, por seu próprio esforço, não está habilitado a penetrar. Mas é dado a nós numa confiança sagrada, e a ser usada frugalmente e com discrição,
tirar o véu do que está encoberto e observar o que é invisível para a nossa visão normal. Você imaginaria que seria dado a você, por poucos momentos, poder olhar para aquilo que está em seu entorno, invisível até Agon-Rai. Este momento ponderei, algo assustado, porque aquilo que vi era tudo